Então vamos falar sobre o depoimento do Sérgio Moro que foi disponibilizado ontem pela defesa do ex-juiz e ex-ministro. Inicialmente foi publicado na CNN, foi lido ao vivo o relatório lá do depoimento e depois foi para outros portais e hoje de manhã eu li na íntegra o depoimento. E aqui surge um enorme problema, na verdade, para o Sérgio Moro. Um enorme problema, porque assim, no dia da sua demissão, ele foi lá e jogou essa bomba, né? Essa bomba relógio, como eu já disse aqui, tanto em vídeo quanto no artigo da Carta Capital dessa semana, jogou uma bomba relógio no colo do Bolsonaro e saiu correndo. E agora ele foi convocado para depor, passou lá 8 horas no sábado depondo na Polícia Federal, e o depoimento dele não traz grandes novidades em relação àquilo que ele disse no dia da demissão. Então o que ele fez? Ele jogou a bomba relógio e agora ele está tentando desarmar a bomba. Nesse depoimento, quando você lê, quando você analisa o que ele disse ali, o que ele trouxe de evidências que são muito frágeis, na minha opinião, ali, como eu disse, a expectativa era que ele trouxesse provas incontestáveis do ato criminoso do Bolsonaro de interferência direta na Polícia Federal, e você tem ali inferências, na verdade, né? Você tem ali leituras de intenções do Bolsonaro, que a gente lê também, na verdade, né? Quando a gente observa o que o Bolsonaro faz, como ele age, o que ele diz, a gente pode tentar extrair a conclusão de que ele tem intenções, de fato, de interferir na Polícia Federal. O problema é que, judicialmente, essas inferências não nos servem. É necessário provas convincentes disso. E para você entender a dimensão desse imbróglio agora, desse problemão no qual o Moro se meteu, recomendo que vocês assistam o grande debate de ontem, a introdução e a fala do advogado Augusto de Arruda Botelho, porque ele mostra exatamente qual é o problema disso. Porque nesse caso você tem uma testemunha única até agora, que é o Sérgio Moro, então isso não serviria, ou não deveria servir como um depoimento decisivo nesse caso. Será necessário conversar com outras pessoas, testemunhas também, e provas documentais, evidências concretas desse tipo de interferência do Bolsonaro. E como ressalta o Augusto, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, até que a gente tenha uma comprovação dessas intenções do Bolsonaro, né, de atos concretos que ele tenha feito para interferir na Polícia Federal, e esse foi um esforço feito pelo próprio Sérgio Moro, de dizer no depoimento dele que ele não está acusando o Bolsonaro de nenhum crime, e quem vai dizer se ele é culpado ou não será quem for julgar esse caso. Então ele tenta tirar a culpa, ele tenta tirar esse peso daquilo que se chamaria de denunciação caluniosa, caso ele vá lá e acuse alguém de um crime sem ter provas disso, sem ter comprovação disso e sem ter um crime de fato. Então ele tentou se esquivar. Ele fez aqui um morde-a-sopra, na verdade. Ele vai lá, joga a merda do ventilador e depois está tentando limpar a merda que ele fez. Muita gente tem especulado que pode não avançar esse processo contra o Bolsonaro. Pode ser que não tenha nada aqui. Que o Moro não tenha como comprovar o que ele disse. E aí, como consequência política disso, né, que é, na verdade, o foco nosso aqui no vídeo, como consequência política disso, a gente verá um fortalecimento do Bolsonaro e um enfraquecimento tremendo do Sérgio Moro. Porque como a gente já viu aqui anteriormente, houve uma cisão, houve um racha na base bolsonarista. Por um lado você tem a base pró-Bolsonaro, a militância, o gado bolsonarista, e por outro lado você tem a ala lavajatista, a ala morista, que acha que o Moro é o paladino da justiça, incorruptível, o super Moro. Então houve essa cisão. Por outro lado, se o Moro não tiver comprovação do que diz, pode ser sim que uma ala dessa lavajatista, uma ala dessa morista, venha rever os conceitos. Venha pensar, o Moro não disse nada demais, talvez quem tenha razão nesse caso aqui seja o próprio Bolsonaro. Embora para muita gente seja oportunidade, mesmo se o Moro não tiver comprovação, mesmo se ele estiver errado na situação, muitos encontraram a oportunidade ideal para desembarcar no bonde do Bolsonaro. Então a nossa expectativa de uma remoção do Bolsonaro via Supremo, via essa investigação agora iniciada pela PGR e que passa pelo Supremo, pode ser que vá por água abaixo. Pode ser que não prospere. E, por outro lado, esperar agora um impeachment também não parece ser o melhor dos cenários. O Bolsonaro tem comprado o apoio do Centrão, tem dialogado com partidos fisiologistas, e isso, pelo menos temporariamente, fortalece também a posição do Bolsonaro. Ele vai evitando ali uma debandada geral entre parlamentares para retirá-lo do poder. Então eu percebo aqui, na minha leitura pelo menos, que a fraqueza da posição do Moro e essa articulação política agora no toma lá da cá, que o Bolsonaro disse que não faria, está fazendo,
Isso vai arrastar um pouco mais esse problemão que é o Bolsonaro. Isso vai dar uma sobrevida ao Bolsonaro. Vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link do depoimento do Sérgio Moro, vocês podem ler, podem consultar. São 10 páginas, tem muito material para análise ali. E teve uma frase que foi a frase que reverberou ontem na imprensa, nos jornais, que foi o seguinte, que o Bolsonaro teria dito, aqui vou ler o depoimento, né? Mandou uma mensagem para o Moro que tinha mais ou menos o seguinte teor: Moro, você tem 27 superintendências da Polícia Federal. Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. O Moro não tem essa mensagem mais. E aqui outro ponto também que foi revelado nesse depoimento, que ele pagava com frequência porque o celular dele tinha sido invadido por um hacker, e aqui ele confirma pela primeira vez, na verdade, que de fato o celular dele foi hackeado e o material enviado para Intercept depois vem do celular de fato do Sérgio Moro. Então ele confirma que há vaza-jato, e esse é um ponto importante, e essa frase é entender que o Bolsonaro tinha realmente uma obsessão pela Superintendência do Rio, que foi o primeiro embate, na verdade, quando você lê o depoimento, foi na verdade o primeiro embate entre Bolsonaro e Moro. Porque o Bolsonaro queria trocar a Superintendência do Rio, o Moro se recusou, achava que não tinha nenhum motivo para isso, não tinha causa para isso, não tinha um argumento que levasse a essa troca. O Bolsonaro insistiu, depois desistiu, depois queria trocar essa superintendência. Logo após a troca da direção-geral da polícia, que o Bolsonaro fez recentemente também, o que aconteceu logo de cara foi a troca da superintendência do Rio de Janeiro. E ontem, após a divulgação desse depoimento, o Bolsonaro foi a público, deu uma entrevista bastante caótica também, bastante descoordenada. Ele tem um problema muito sério de fluxo de pensamento, né? Ele não fala coisa com coisa. E ele fala lá que, na verdade, a superintendente foi promovido para a direção executiva da Polícia Federal. Então ele fala assim, como é que eu posso querer prejudicar essa pessoa, as investigações na Superintendência do Rio, se esse delegado foi promovido? E aí, como resposta a isso, né, os analistas políticos disseram que o que aconteceu foi que, na verdade, esse superintendente ele caiu para cima, né? Ao se tornar diretor executivo, ele não vai coordenar mais investigações do Rio de Janeiro e deixa de ser um problema para o Bolsonaro e para os seus filhos. Então, assim, eu finjo que estou promovendo essa pessoa, quando na verdade eu estou só limpando a barra, limpando o caminho. Uma das coisas que eu li bastante nos últimos dias foi sobre a autonomia da Polícia Federal, né? Como é uma organização complexa, que está por todo o Brasil, não é tão fácil assim, mesmo se o Bolsonaro quisesse controlar a Polícia Federal. Então a gente pode pensar que, apesar desses esforços de trocar a direção-geral, de trocar a superintendência, dificilmente o Bolsonaro vai conseguir abafar as investigações. Pode ser que retarde um pouco, pode ser que atrase as coisas, pode ser que dificulte mesmo o espaço ali, mas a gente acredita, ou quer acreditar, que estamos falando de profissionais sérios, competentes, que saberão manter a autonomia e a independência, apesar das tentativas recorrentes do Bolsonaro de sabotar a instituição. Mas a conclusão que eu vi ontem aqui e hoje, lendo algumas reportagens, é que esse depoimento foi muito fraco. Foi muito fraco. Se isso é tudo que o Sérgio Moro tem, possivelmente não chegará até o Bolsonaro. Não será ainda o que vai levar à queda do Bolsonaro. No entanto, o presidente tem sofrido uma série de derrotas judiciais nesse período, né? Em relação ao exame dele, que ele vai ter que apresentar ainda, tem aí um prazo que foi dado, ele vai ter que dar explicações agora por causa dessa troca da superintendência. Ele tem que prestar um monte de contas agora para a justiça, porque ele tem atuado de maneira caótica nesses dias, então ele vai ter que prestar contas. É importante que se transmita essa mensagem de que o presidente não está acima da lei, de que ele também deve satisfações. Embora o Bolsonaro ache que não, embora ele ache que ele seja o reizinho. Só para reforçar essa ideia, quando indagado por que ele queria trocar tanto a superintendência do Rio, ele disse que o Rio é o meu estado. É claro que a gente pode entender nesse sentido assim, bem, eu sou do Rio, represento o Rio de Janeiro, embora ele não represente mais, ele representa o Brasil agora, né? Ele é o presidente da República, não é governador do Rio, não é prefeito da capital, não é deputado pelo Rio de Janeiro, ele é presidente da República. Mas a gente pode entender também em outro sentido. Tipo, eu mando no Rio, eu sou o dono do Rio, eu mando nessa birosca. E o mais curioso de tudo é ele mencionar o nome da Marielle Franco na entrevista de ontem, na coletiva de ontem, e falar do filho dele, Carlos Bolsonaro. Sendo que ninguém, até onde eu saiba, oficialmente pelo menos, esteja criando uma história, que esteja conjecturando que o Carlos Bolsonaro seja o mandante do assassinato. O Bolsonaro chegou a fazer essa relação, nesses mesmos tons quase, quando o Jornal Nacional revelou a história do porteiro do condomínio do Bolsonaro. E ele fez uma live nos Emirados Árabes falando isso,
que querem acusar os meus filhos, que querem ligar os meus filhos a Marielle. E aqui a gente não sabe dizer, aqui é difícil determinar se ele está só paranoico, achando que todo mundo é inimigo dele, que é um perfil que se encaixaria naquilo que a gente imagina do Bolsonaro, nessa paranoia, o tempo todo, esses inimigos atrás das moitas, querendo me pegar, querendo pegar meus filhos, ou se realmente tem uma preocupação mais profunda aí, algum tipo de vínculo que a gente não saiba ainda. Embora os sinais, né, embora as conexões estejam por aí, algumas delas, né, tipo vínculos com milícias, vínculos com Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, grupo criminoso de assassinos de aluguel, que se suspeita que esteja por detrás da morte da Marielle. Então, assim, você tem lá umas conexões, mas o Bolsonaro fica, não sei, ele fica entregando aí o jogo, não sei. O raciocínio dele está muito mais avançado do que de muita gente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse depoimento, se vocês chegaram a consultar esse depoimento ou assistiram ontem a leitura. O que vocês pensam do que o Moro disse na Polícia Federal, se tem força para derrubar o Bolsonaro, se isso vai seguir adiante, se tem consistência? Eu achei fraco, particularmente, eu acho que ele só repetiu o que eu já tinha dito no dia da demissão. E sobre a resposta do Bolsonaro, né? Sobre a resposta dele de que o Rio é o meu estado, como se ele fosse dono do Rio de Janeiro, como se ele pudesse fazer o que ele bem entendesse lá, porque lá é onde ele manda. Lá ele é o reizinho. E o que vocês concluem a partir dessa relação que ele estabelece entre Marielle e Carlos Bolsonaro? Que ele fez essa relação, né? Ele está vinculando os dois. Isso aqui diz uma coisa a mais? É só a paranoia do Bolsonaro? O que vocês pensam aqui? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!